Quando eu disse que o Trump era sim capaz de impor sanções ao Alexandre de Moraes e a outros ministros do STF, eu não estava brincando não, e parece que vem mesmo essas sanções, viu? Tudo indica que vem. E também tudo indica que vai ter uma reação forte do governo brasileiro a isso. Fica aí que você vai entender o que isso implica, quem que pega e como é que o governo brasileiro pode ter uma reação contra essa medida do governo Donald Trump. Vou te contar. Também vou te contar que a Dilma recebeu hoje o status oficial de anistiada política. O que isso significa? O reconhecimento do Brasil de que a Dilma foi perseguida, torturada, ameaçada, presa injustamente, processada por aquele bando de vagabundos que ficaram 21 anos como ditadores, tomando conta do país, ameaçando, prendendo, torturando e perseguindo opositores políticos. E que estavam doidinhos para voltar agora de novo, só que é oficial. Dilma vai receber uma indenização e agora ela tem um documento, é um diploma que comprova que ela foi perseguida pela ditadura. Também vou te contar o seguinte, que a aprovação do Lula ficou estável, tá? Não caiu nem subiu, saiu mais uma pesquisa, a gente vai comentar sobre isso, como também vamos comentar sobre a crise do INSS. Agora os Correios entraram na parada para ajudar também, vai ter posto de atendimento nos Correios para quem tem dificuldade com tecnologia. Vou te explicar isso aí. E ó, as últimas lá do processo dos golpistas, tá? Teve depoimento da defesa aí do Mauro Cid apresentando algumas alegações meio estranhas. Teve o pessoal lá da aeronáutica que bateu pesado, né? O comandante, ex-comandante da aeronáutica do Bolsonaro não aliviou para ele. E também o comandante do exército, que já era o comandante do Lula, que impediu a prisão dos golpistas no dia 8 de janeiro lá em Brasília, só deixou prender no dia 9, aí um monte de gente fugiu, ele também prestou depoimento, tá? E o comandante da Marinha, não quer nem saber do comandante da Marinha do Bolsonaro que pediu arrego para ele e o cara tá pulando fora. Vou te contar tudo isso, vem comigo, que eu sou Ricardo Melo, sou o explicador-geral da República e tô aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, pro bom e velho português, mas aquele português, aquele que todo mundo entende, ó. Dá aquela dedada marota no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, engaja comigo, porque cada vez que você engaja com esse conteúdo aqui, ele aparece para um tantão de gente a mais. Se você quiser ajudar esse vídeo a aparecer, então basta uma curtidinha. E te convido também a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se você estiver lá, você recebe todos os conteúdos e recebe primeiro que todo mundo. Eu sempre mando lá primeiro. Então, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no grupo de Zap e já começar a receber os conteúdos também sempre em primeira mão. Mas vamos nessa, tá cheio de notícia para comentar. Olha a primeira aqui, ó. A grande possibilidade de sanção contra Alexandre de Moraes, de secretário de Estado de Trump, o Marco Rubio. O secretário de Estado é o equivalente no Brasil aqui ao ministro das Relações Exteriores. Ele esteve na Câmara dos Deputados e foi perguntado lá por deputados republicanos, que é o equivalente aos bolsonaristas aqui, só que lá nos Estados Unidos, né? Que estão agindo juntos, inclusive, com os bolsonaristas brasileiros, para tentar impor algum tipo de sanção, de perseguição ao Alexandre de Moraes, por conta das decisões dele, o que é um absurdo, né? Obviamente uma invasão da soberania brasileira, mas enfim, a gente já imaginava que eles seriam capazes, até porque esse tipo de medida ela é midiática, né? Ela aparece mesmo na imprensa e tudo que o Trump faz é para aparecer, então jamais seria de duvidar que ele seria capaz de fazer isso, por isso que em vídeos anteriores sempre eu mencionei que não duvidava que o Trump seria capaz, e agora está comprovadamente certo o que eu falei, né? Ele realmente disse que pode ser que haja essa sanção, e que é, inclusive, grande a possibilidade. Por quê? Por conta de uma lei chamada Magnitsky, exatamente, uma lei que foi criada já há um tempo lá nos Estados Unidos, no mandato do Barack Obama, e que é usada desde sempre, desde que ela foi criada, ela é usada para perseguir opositores políticos em outros países. Vou te contar essa história também, tá? Ministros do STF cobram reação do governo Lula às ameaças dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Sim, porque não é uma ameaça ao Xandão, né? É uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal, que é um órgão independente e que só está sujeito à lei brasileira, não está sujeito à lei americana. Então, obviamente que é uma invasão de competência, um desrespeito à soberania brasileira. E é exatamente com essas palavras que a Ordem dos Advogados do Brasil está usando, está dizendo que é uma clara violação à soberania brasileira. A OAB repudia a ameaça de Trump a Moraes, matéria do jornal Metrópolis, que fala justamente isso. Mas qual é o fundamento legal para aplicar qualquer sanção? Essa bendita lei aí, Magnitsky, que os Estados Unidos usam contra Moraes. Entenda a lei, também é uma matéria do Metrópolis. Essa lei ela foi aprovada na época que o Barack Obama
era presidente dos Estados Unidos, com um objetivo específico: processar a Rússia por conta da morte de um opositor político do Vladimir Putin. Só que aí essa lei passou a ser utilizada para perseguir opositores em outros países do mundo. Já aconteceu em outros lugares também, já aconteceu em Hong Kong, já aconteceu na Turquia, né? E agora ameaça acontecer também no Brasil, né? Que é a utilização dessa lei que é americana, que tem a ver com a Constituição americana, com as leis dos Estados Unidos, e se meter na soberania de um outro país, né? Que tem as suas próprias leis, tem a sua própria Suprema Corte, e não tem quem possa interferir nessa Suprema Corte. Não se trata, por exemplo, de o governo brasileiro poderia fazer alguma coisa? Absolutamente não. Simplesmente porque o Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira é completamente independente, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, por conta disso, essa lei, obviamente, sabe, os Estados Unidos com aquela história de querer ser patrulha do mundo, né? Ser a polícia do planeta. Então, toda vez que eles querem atingir um objetivo que está fora dos domínios deles, que está fora ali do território americano, eles inventam uma lei, uma norma, um negócio, e aí vão invadindo e não querem nem saber. E é mais ou menos o que eles estão fazendo mais uma vez, só que agora estão ameaçando fazer isso aqui no Brasil, né? E a reação certamente não será fraca, não, segundo o próprio governo brasileiro já andou sinalizando. Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia, ou seja, ele sabe que quando ele impor uma sanção dessa, isso não vai mudar a realidade dos processos que estão andando aqui. Nenhum juiz vai mudar de ideia, vai voltar atrás numa decisão por conta das ameaças do Donald Trump. Pelo contrário, o que pode acontecer é justamente o STF ir para cima mais ainda daquelas pessoas que estão cometendo crimes e que estão sendo protegidas pelo Estado Criminoso Unidos. Estados Criminosos Unidos. Esse é o nome que a gente pode chamar, porque quem defende criminoso, criminoso é, e é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo ao defender 3 ou 4 indivíduos que são criminosos contumazes, e eles é que são o verdadeiro motivo dessa tal de sanção que o Trump está querendo impor ao Xandão, né? Então Estados Criminosos Unidos, sim senhor. E aí por que mira as esposas com escritórios de advocacia? Porque é o seguinte, segundo as sanções que podem ser implantadas, empresas norte-americanas ou que tenham ligação com empresas norte-americanas não podem fazer negócio com esses ministros, seja 1 ou 2 ou 3. O Xandão é o alvo principal, mas não é o único. Estão fazendo um levantamento também para perseguir os outros ministros que votam concordando com o Alexandre de Moraes. Então, se você pegar só na primeira turma, né, tem o Cristiano Zanin, tem o Flávio Dino, tem a Carmen Lúcia, tem o Luiz Fux e tem o Alexandre de Moraes. Esses 5, por exemplo, poderiam sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. E aí, o que o governo americano está avaliando? Avaliando o seguinte, que se o cara não tem conta bancária nos Estados Unidos, vai afetar muito pouco. Se o cara não tiver a fim de vir para cá também, esse negócio de tirar o visto vai afetar muito pouco. A gente tinha que afetar a vida financeira do cara. E aí, qual que é a ideia? É perseguir as esposas, porque as esposas são advogadas, esposas de alguns dos ministros são advogadas, têm escritórios de advocacia que atuam na defesa de empresas, defesa de pessoas, e aí essa extensão da sanção atingiria as pessoas, os cônjuges, as cônjuges seriam atingidas também nas suas contas bancárias, também na sua proibição de entrar nos Estados Unidos e também essa proibição de fazer contrato com empresas que têm vínculo com os Estados Unidos. Então aí era uma maneira, segundo eles estão estudando lá, de atingir diretamente os ministros, porque se pega o ministro direto ou pega a esposa dele e a renda da esposa dele também, se por acaso ela tiver contratos com alguma empresa norte-americana, né? Então isso é o que muda. O que mudaria nessa implementação de sanções que atingiria também as esposas dos ministros. O Dudu Bananinha, o Fujão, né, que está lá nos Estados Unidos fugindo e articulando toda essa perseguição, que claramente é uma traição à pátria, e que se a Lei de Segurança Nacional ainda estivesse em vigor, ele também já estaria com mandado de prisão em aberto, esperando ele pisar no Brasil para ir em cana, porque a Lei de Segurança Nacional ela previa que isso era uma traição à pátria, o que ele está fazendo, tentando intimidar, coagir ministros do STF para que eles não condenem o pai do Bananinha, né? E ele está usando, inclusive, o mandato de deputado federal, porque ele está licenciado, mas ele ainda é deputado federal. Está usando todas as articulações que pode para perseguir os ministros, para tentar impedir que o pai dele vá para a cadeia. Não vai adiantar, Bananinha, te garanto que não vai adiantar. Mas, enfim, ele está prevendo que em 2 ou 3 semanas aí, os Estados Unidos anunciem
essas sanções contra o Alexandre de Moraes. Né? Então, rapidamente sairia aí uma decisão que ia impedir, por exemplo, o Xandão de tirar o visto para ir para os Estados Unidos, né? Ter cartão de crédito de bandeira americana, que tem lá o Mastercard, Visa, essas empresas que são americanas. Ele não ia poder ter cartão de crédito também, por quê? Porque são empresas americanas, não poderiam assinar contrato com ele. Se as empresas fizerem contrato com o Alexandre de Moraes, elas podem ser punidas também pelo governo dos Estados Unidos. Então, esse mecanismo, do mesmo jeito que eles fazem, por exemplo, com países, né? Eles vão bloqueando, sufocando o país com barreiras comerciais para atingir os objetivos que eles querem. Agora eles estão fazendo isso também com indivíduos. E eles chamam, inclusive, esse tipo de sanção de morte financeira, de pena de morte financeira. Né? Mas, obviamente, isso só vai afetar se esses ministros tiverem vínculo com empresas norte-americanas. Se não tiverem nenhum tipo de vínculo, o máximo que vai acontecer é: não vou poder ir mais para os Estados Unidos. Grande merda ir não poder ir para os Estados Unidos, né? Um paísinho que fede nem cheira. Essa aqui é a realidade. A reação de Moraes após a ameaça de punições do governo Trump. Então, ele andou conversando com algumas pessoas próximas, né? E o que ele disse? Tá nem aí. Não vai abalar, não vai mudar nenhuma decisão, ele não vai deixar de condenar ninguém, ele não vai votar para ninguém ser absolvido, porque ele está com medo de Donald Trump, muito pelo contrário. Tudo que ele tiver que tomar de decisão, ele vai continuar tomando do mesmo jeito. É isso que disse, e aliás vai tomar com mais vontade ainda, né? Porque se estão armando esse tipo de perseguição, é justamente porque é sinal de que ele está certo. E o governo Lula que foi cobrado, já disse, olha só, tratará eventual sanção contra Moraes como um ataque à soberania. O próprio Lula já deu orientação para o Ministério das Relações Exteriores, para o Itamaraty. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Né? Então, assim, o próprio Lula já comunicou o ministro Mauro Vieira que é para agir pela via diplomática, que não é para ficar batendo boca na imprensa, não é para ficar dando declaração pública, é para agir pela via diplomática e demonstrar esse descontentamento. Claro, é um acidente, um incidente diplomático que está à beira de acontecer, mas é um incidente diplomático que é provocado pelo lado de lá, né? Por Donald Trump, que quer ajudar a extrema-direita, porque o projeto mundial de domínio desses caras é colocar a extrema-direita no máximo de países possíveis, né? O que for possível. Então, por conta disso, claro, onde a extrema-direita estiver em maus lençóis, ele vai tentar socorrer. Essa é a regra do jogo. E ele vai tentar socorrer aqui no Brasil também. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. Mas tentar, né? Não custa, né, Donald Trump? DCM, Diário do Centro do Mundo, quando se sente ameaçado, Moraes dobra a aposta, diz ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto fundamental, assim, vai adiantar? Não, não vai adiantar, porque o Xandão é tinhoso, danado é tinhoso. Se apertar, aí que ele vai pra cima mesmo, sabe? Se tentar acuar ele, aí que ele morde, bicho bravo, né? E ele já disse claramente, não vou mudar minha postura, o que eu tiver que decidir, eu vou decidir, os meus votos vão ser do mesmo jeito. Ninguém vai ser inocentado só porque o Xandão está sendo perseguido. Isso também eu te digo. Do mesmo jeito que eu te disse que não duvidava que o Donald Trump era capaz, e agora tudo indica que vai mesmo fazer, também te digo, ninguém vai ser absolvido por causa disso. Se tiver que ser absolvido é porque não tem prova de que ter cometido crime, se tiver absolvido é porque tem algum problema no processo, mas por conta da ameaça do Donald Trump, ninguém, nenhumzinho vai escapar da cadeia. Isso é uma coisa que eu também garanto, e garanto forte para você, tá? É o seguinte, gente, vamos continuar aqui que tem mais assunto pra gente comentar. Você sabe que viver com salário só hoje é complicado, tá difícil, né? Tá difícil, tem gente que tá trabalhando, batalhando na escala 6x1, batalhando, trabalho pra caramba e não ganha o suficiente para poder sair daquele orçamento apertado, né? E aí a galera começa a procurar renda extra, começa a procurar uma forma de ganhar mais dinheiro, de melhorar o orçamento. E existem muitas formas. Principal, trabalhar online, trabalhar no computador, trabalhar na internet, no seu celular, ganhando um dinheirinho extra. E aí tem dinheirinho extra em reais e tem dinheirinho extra em dólar. Quer ajudar o Lulão a trazer dólar para o Brasil? Tem jeito, tá? Só que você precisa o quê? Aprender que profissões são essas, onde elas estão e cadê essas oportunidades. E é isso que a Escola de Negócios Digitais que eu vou apresentar para você te ensina. A localizar essas oportunidades de trabalho, a saber o que você precisa aprender para participar delas e ganhar um dinheirinho. Dá uma olhada só nessa mensagem aqui, ó, que o Carlos Matos
mandou pra gente. Claro que ele autorizou, inclusive, a gente a exibir a mensagem dele. Ó. Ele trabalha numa fábrica e, ao mesmo tempo, faz um trabalho nas horas de folga em casa, um trabalho de renda extra online. Trabalha em casa, no horário que ele quer, dá a dedicação que ele consegue. E ó, já tirou 643 dólares trabalhando na fábrica. Esses 643 aí é só o complemento. Sabe quanto que isso significa, né? 3.600 reais por mês de renda extra, tá? Olha só então o resultado do Paulo Rodrigues, que já está tirando 2.154 dólares em 4 meses de trabalho. 2.154 dólares, a gente está falando em 12 mil reais de renda extra por mês. Tá aí a mensagem do Paulo que não me deixa mentir, tá lá o recibo de pagamento, gente. 12 mil reais por mês. Existem muitas oportunidades. Dá uma olhada nessas todas aqui que você está vendo. Ó. Tudo isso aqui são cursos para você aprender algum tipo de profissão online. Existem diversas profissões online. A minha mesmo é. Hoje em dia ela é. Eu trabalho aqui no meu escritório o dia inteiro, no horário que eu faço, que eu decido, né? Essa liberdade de poder morar em qualquer lugar, de morar em qualquer cidade, de trabalhar no horário que você pode, é fundamental, é importante também, inclusive para a gente atingir qualidade de vida, não só a questão da grana. Isso é muito importante. Então, ó, se eu fosse você, eu fazia o seguinte, clicava nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, logo em cima. Vai abrir um chat, você vai conversar com o Clayson, e o Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber. O mais importante eu já te conto agora, 7 dias de graça. Você pode estudar todo o curso em 7 dias e só depois decidir se serve para você ou não. Se não servir, meu amigo, pula fora, tá? Mas se servir, isso pode mudar a sua vida. Então clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer essa oportunidade, que você não vai se arrepender. Mas vamos nessa que tem mais notícia, que é o seguinte. O governo concede anistia a Dilma por tortura e indenização de 100 mil reais. Poxa, mas só 100 mil, Ricardo? Ela sofreu tanto na mão da ditadura. Então, 100 mil é o valor máximo. Inclusive o pedido dela, porque ela perdeu um emprego público muito bom, né? O pedido de indenização dela era milionário e merecia, só que pela lei da anistia e pelas normas que foram publicadas posteriormente, a indenização máxima chega a 100 mil reais, que é o que ela vai receber. E ela tem, assim, o mais importante disso é ter o status de anistiada política oficialmente reconhecido pelo governo brasileiro. O governo brasileiro pediu desculpas para Dilma Rousseff pelo que foi feito com ela na época da ditadura militar. A Dilma foi perseguida, foi presa, foi processada, foi condenada injustamente, foi torturada de várias formas diferentes, foi levada para o hospital à beira da morte mais de uma vez por conta das surras que ela levava dos militares covardes que ficaram 21 anos destruindo esse país, e agora ela teve esse status reconhecido de anistiada política pelo governo brasileiro. Esse pedido de desculpas é fundamental, é muito importante, porque ele faz justiça a uma pessoa que foi perseguida pela ditadura. Relembre porque Dilma foi presa e torturada em 1970 pela ditadura militar. Tem um monte de gente que espalha que a Dilma era assaltante de banco, que a Dilma participou de assalto não sei da onde, não sei do que. Tem gente que fala até qual é o assalto. Tudo mentira. Mentira, tudo fake news, tá? A Dilma foi presa porque ela fazia parte de uma organização de luta contra a ditadura militar, mas ela mesma nunca pegou em arma, nunca participou da luta armada, nunca participou de assalto a banco, nunca participou de nada disso. Ela simplesmente foi presa porque ela era uma integrante de uma organização que lutava contra a ditadura militar, lutava contra a repressão da ditadura militar. Foi presa, foi levada para a delegacia, depois foi parar no DOPS, foi torturada com outras mulheres, torturada de forma bárbara para tentar fazer com que ela entregasse companheiros. Ela não entregou, foi muito digna, muito decente. Aquela fotografia famosa dela no seu julgamento, enquanto ela estava de cara limpa e olhando cara a cara para os vagabundos dos militares, estava todo mundo lá tampando o rosto. Você lembra dessa fotografia, né? Então, Dilma agora teve o reconhecimento de que é uma mulher valente mesmo e que enfrentou a ditadura e que agora está recebendo os benefícios de ser reconhecida como uma pessoa que enfrentou a ditadura militar. Por que a decisão sobre a anistia de Dilma Rousseff é diferente do que buscam aliados de Bolsonaro? Porque os aliados do Bolsonaro estão tentando criar uma lei para simplesmente perdoar as pessoas pelos crimes que eles cometeram. No caso da Dilma Rousseff, não. Ela simplesmente foi reconhecida como alguém perseguida, como quem foi processada e condenada injustamente. Ela não fez nada para passar por tudo que ela passou. Ela não cometeu nenhum crime, ela não saiu de casa para quebrar nada, ela não deu tiro em ninguém, ela não assaltou nada, ela não fez absolutamente nada. Ela apenas integrava uma organização que enfrentava a ditadura militar com o quê? Com panfleto.
com panfleto. A Dilma era dessas, né? E era dessa que panfletava, era dessa que divulgava as ideias de democracia. Esse era o crime da Dilma, divulgar ideias de democracia. Enfim, é completamente diferente a situação do Bolsonaro, que tem um crime concreto que foi cometido, que é a tentativa de golpe de Estado, e eles estão tentando simplesmente perdoar essa galera pelo crime que cometeram. Então não tem nenhum tipo de comparação cabida nesses casos, tá bom? Vamos seguir. Saiu pesquisa de novo de avaliação do governo Lula. E qual que é a situação? Estabilidade, não subiu nem desceu. Continuou igual estava na última pesquisa que foi feita em março pelo IPESP, que é o instituto que soltou essa pesquisa agora. O governo Lula é aprovado por 40% da população e desaprovado por 54%. Tudo, só teve uma pequena oscilação dentro da margem de erro. Era 41, agora é 40, mas a desaprovação, que era 54, continua igual. O não sei também continua igual, não mudou quase nada, tá? Então, imaginava-se que fosse ter aí uma queda de popularidade por conta desse escândalo do INSS, mas na verdade nem aconteceu, ficou estável. Vinha melhorando a imagem do governo, a imagem do presidente, né? E ela parou de melhorar momentaneamente, mas isso não significa uma piora, significa uma estabilidade. É importante também deixar isso claro. E já que a gente falou em fraude do INSS, que é um dos motivos por essa estabilidade aí da aprovação do governo, tem uma assinatura de convênio importante aí com os Correios, para poder atender as pessoas que estão necessitando de ser atendidas porque tiveram descontos indevidos nas suas aposentadorias. Tem gente que, a maioria, 98% das pessoas já resolveram, né, o problema pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone. Dá um pouco de trabalho, está congestionado, mas as pessoas estão conseguindo. Mas tem gente que tem zero intimidade com tecnologia e não tem quem possa ajudar. Essas pessoas precisam de atendimento presencial, principalmente gente mais humilde, de localidades mais distantes, que tem mais dificuldade de acesso à internet. Para isso, então, o governo assinou um convênio com os Correios vão colocar 4.700 e tantas agências à disposição para atender essas pessoas. E por que os Correios? Porque os Correios é uma das poucas empresas do Brasil que tem unidades em todas as cidades do país. Todas as mais de 5.500 municípios têm uma agência ou um posto dos Correios. Então todo mundo vai conseguir ser atendido. Diferentemente das empresas que têm que dar lucro, né, que não são empresas estatais, que são feitas para dar lucro, o Correio está instalado em vários lugares que mesmo com pouca população, mesmo com pouco serviço a ser prestado, mesmo dando prejuízo naquela região, o Correio está lá porque aquelas pessoas têm direito de comprar um produto e receber esse produto pelo Correio, né? Não importa onde você more. Então, graças a isso, o Correio está espalhado no Brasil inteiro e por isso ele vai ajudar agora. O pessoal vai poder procurar o posto de Correio para poder fazer a sua reclamação, para receber de volta o dinheiro que foi tomado da sua aposentadoria. É isso. E isso vai ajudar muito, porque vai acelerar a vida dessas pessoas que têm dificuldade aí de resolver no celular, resolver no aplicativo, resolver pelo telefone. Tem gente que mora na zona rural, que não tem nem telefone por perto, ou se tem um celular ali, não tem sinal de internet, né? Enfim, não consegue usar. E todas essas pessoas serão beneficiadas a partir do momento que elas podem procurar o Correio para poder resolver o seu problema. É isso. Mas vamos seguir e falar do golpe ainda. A gente estava falando da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Segue o processo, né? Tá tendo audiência e tá todo mundo prestando depoimento de novo. Todo mundo que prestou depoimento na fase policial, que virou relatório da Polícia Federal, agora está prestando depoimento de novo para a Justiça, confirmando, reafirmando, contando coisas novas. Então, por exemplo, está tendo os grandes comandantes militares estão prestando depoimento, generais, brigadeiro da aeronáutica, estão falando tudo de novo, né? E olha só essa notícia aqui, da época do 8 de janeiro, tinha um chefe do Exército que já tinha sido nomeado pelo Lula. Ex-chefe do Exército nega ter impedido o PM de prender golpistas na noite do 8 de janeiro. O que acontece? Depois do quebra-quebra, todo mundo correu de volta para o acampamento. Lembra disso? A polícia foi lá para prender todo mundo. O governo já tinha decretado intervenção no Distrito Federal. O Ricardo Capelli já era o interventor na segurança pública em Brasília e foi lá com a equipe de policiais militares que eles iam entrar lá no acampamento golpista e prender toda aquela cambada de vagabundo. O que aconteceu? O Exército foi lá, colocou os tanques na frente, colocou uma tropa atrás e falou, aqui vocês não entram. E teve bate-boca, inclusive, e o general falou, minha tropa é maior que a sua, falou para o comandante da Polícia Militar que estava tentando entrar lá para prender. E olha, essa fotografia aqui é exatamente o que eu estou falando, ela descreve exatamente o que eu estou falando. Aqui você tem a rua, você tem policiais aqui no canto, ó.
sem poder entrar, porque olha só o exército aqui, soldados perfilados, tanques de guerra apontados aqui para fora, apontados para quem está tentando entrar, e dispostos de uma maneira a proteger os vagabundos dos golpistas que estavam lá dentro no acampamento. O que aconteceu? Durante a madrugada, muita gente se mandou, fugiu, e aí no dia seguinte de manhã, quando foi todo mundo preso, na verdade não foi todo mundo, né? Muita gente já tinha fugido, inclusive, pelo que consta, gente graúda, familiar de militares. E é por isso que eles fizeram essa barreira aí para impedir a prisão, porque tinha parentes deles lá nos acampamentos golpistas, parentes dos próprios militares. Mas o comandante-geral deu uma de migué, né? Não lembro, eu estava muito nervoso na hora, o clima estava quente, a gente estava com medo de acontecer uma tragédia, mas exatamente as palavras que eu usei não vou lembrar. Mas o restante da galera toda lembra, viu? E, inclusive nos próximos depoimentos elas vão contar. O Ricardo Capelli vai contar, o comandante da Polícia Militar de Brasília na época vai contar também, como já contou na fase da investigação policial e também na CPI que foi criada lá na Assembleia Legislativa de Brasília. Tá? A defesa do Mauro Cid está alegando que ele é coitadinho, sabe? Para tentar absolvê-lo. Está dizendo, olha, ele não era politizado, ou seja, no fundo está dizendo assim, ele era meio burrão, né? E ele só cumpria as ordens que o Bolsonaro dava para ele. Ele não tinha essa cabeça de saber o que é golpe, o que não é. Ele era um trouxão. E isso é mais ou menos o que está dizendo a defesa do Mauro Cid, né? O que vão combinar não deixa de ser assim um pouco de verdade, assim, que ele é meio burrão, ele é mesmo, né? É só olhar todas as coisas que ele fez, que as coisas que ele falava, sabendo que estava cometendo um crime, né? E mesmo assim ia em frente. Então não está totalmente errada, vamos dizer assim, a defesa do Mauro Cid. Já o ex-comandante da Aeronáutica, que era bolsonarista na época, mas rompeu com o Bolsonaro por conta da tentativa de golpe, esse não aliviou não. E eu fiz questão de pegar um jornal de extrema direita, um site que é o Antagonista. Batista Júnior é mais incisivo que Freire Gomes, mas relatos de ambos comprometem Bolsonaros. O Batista Júnior foi lá e falou, foi mesmo, apresentou a minuta do golpe, propôs o golpe. O Freire Gomes falou que se ele continuasse insistindo naquilo ia ser obrigado a prender ele, porque o Freire Gomes prestou depoimento semana passada, tentou dar uma aliviada, assim, não que ele não negou nada, ele manteve tudo que ele disse na fase policial. Só que tentou dar uma maciada para o Bolsonaro. Eu não me recordo exatamente as palavras, não foi bem isso. Ou seja, a mesma história que o outro comandante do Exército veio, que não lembro bem, né? Mas o Batista Júnior foi incisivo, foi duro, foi forte, falou, não, teve tentativa de golpe sim, o Bolsonaro propôs, o Freire Gomes ameaçou prender ele e só por isso ele desistiu. Ele não assinou a minuta do golpe, por quê? Porque não tinha o respaldo nem da Força Aérea, nem do Exército Brasileiro, mas tinha o respaldo da Marinha, como a gente já sabe, do Almirante Garnier. E aí, meu amigo e minha amiga, o Almirante Garnier está enroscado pelo seguinte, para se defender, ele convocou como testemunha de defesa o atual comandante da Marinha. E o que o atual comandante da Marinha fez? Pulou fora. Comandante da Marinha de Lula pede para não depor como testemunha de trama golpista. O atual almirante Olsen, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal para não ser testemunha de defesa do almirante Garnier. Ele quer, me inclua fora dessa. Você arrumou tua encrenca aí, agora assume a tua bronca, assume teus BO e me tira fora dessa. É mais ou menos isso que o almirante Olsen está dizendo para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para o almirante Garnier, que estava tentando usar o testemunho dele para tentar se safar, porque foi o único dos comandantes militares que topou, que abraçou a tentativa de golpe e falou, vamos que vamos, Bolsonaro quer dar golpe, tamo junto. E agora está bem enrolado, provavelmente será o primeiro grande comandante da Marinha a encana, a jogar dominó também com outros que vão ser presos, vai ficar jogando truco lá na cadeia, numa cadeia militar é verdade, mas vai ser numa cadeia e vai cumprir pena por ter tentado ajudar a dar um golpe de Estado. Porque você sabe, né? Golpe de Estado, só tentar já é o crime. Tá lá, no Código Penal. Tentar dar golpe de Estado. Tentar abolir com violência o Estado Democrático de Direito. Então, assim, tentar já é o fato consumado. E eles tentaram. E agora vão ter que responder por isso. E por último, eu queria falar para você uma coisa. Eu tive em Brasília essa semana, você sabe, né? Ontem mesmo andou rodando uns vídeos diferentes aqui, você viu? Tive lá para conversar com pessoas do governo. Tive eu, o professor José, do Portal do José, Clayson, que é nosso amigo youtuber também, Andréa Gonçalves, que também é nossa colega youtuber,
muito próximas, a gente se uniu, a gente tentou marcar uma audiência com o ministro Sidônio Palmeira, conseguimos marcar essa audiência e fomos recebidos com muito respeito, com muita gentileza pelo ministro. E eu queria fazer um breve relato aqui do porquê que a gente fez isso, o que a gente foi fazer lá. A gente foi fazer lá o que a gente faz aqui, o que a gente já fala aqui das necessidades prementes, urgentes do governo reagir na comunicação. E nós fomos levar lá justamente as nossas impressões, aquilo que a gente acha que precisa ser feito, aquilo que a gente acha que precisa mudar para o governo reagir, para a gente não ter uma pesquisa de aprovação dessa, um governo cheio de realizações, cheio de entregas e patinando na popularidade. Então levamos lá muitas informações que nós temos enquanto participantes aqui dessa briga que é a rede social, né? A gente está aqui todos os dias, acompanhando o que vocês estão falando, acompanhando os comentários de todos vocês. E o ministro Sidônio Palmeira nos recebeu lá com muita gentileza, com muito carinho, nos ouviu. Uma reunião longa de 3 horas e meia. Na verdade, era uma reunião que ia durar 1 hora, acabou se alongando, para aí você ter uma ideia de como ele estava disposto a nos ouvir, a dar atenção para aquilo que a gente estava levando para ele. E aí, assim, eu acho que tivemos uma excelente conversa com o governo, estamos dispostos a contribuir com a verdade, dispostos a contribuir com a disseminação das notícias verdadeiras, e a gente precisa ter uma proximidade um pouco maior com o governo, né? E aí, para quê? Para ter acesso às informações, não para defender, não para criticar, não para ter uma postura já previamente definida, mas para ter acesso às informações, porque somos jornalistas, a gente não está aqui como influenciador comum, desse que fica dando palpite sem ter muito fundamento. A gente está aqui como jornalistas de profissão, de trabalho, jornalistas independentes que realizam esse trabalho que a gente faz aqui na internet. Você que está me assistindo aqui provavelmente conhece esses outros que eu mencionei, e nós 4 também estávamos representando mais 2 pessoas, que é o João Antônio, do canal Clique Política, e o João Gabriel, do canal Desmascarando, que não puderam estar lá porque estavam com outras situações envolvendo seus familiares, e não permitiram que eles estivessem lá, mas nós 4 representamos, na verdade, um grupo de 6 pessoas, e estivemos lá com o ministro Sidônio Palmeiras, Palmeira, que precisa ser, inclusive, mais ouvido dentro do governo, diga-se de passagem, né? Porque se muitas decisões antes tivessem de ser tomadas, o ministro tivesse sido ouvido, certamente muitas tragédias recentes não teriam acontecido, como a tragédia do Pix, e até mesmo esse episódio aí do INSS. Tudo estaria sendo tratado de uma maneira diferente, de uma maneira menos danosa ao governo Lula. E a gente espera que a partir de agora, então, isso mude também. A gente está aqui para contribuir com a disseminação da verdade, das notícias verdadeiras, daquilo, combater fake news, combater os mentirosos profissionais e trazer para você a explicação daquilo que você realmente precisa entender, o que muda na tua vida cada decisão governamental, de que maneira ela interfere na sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez ao governo por nos ter nos recebido. Nós não somos pessoas importantes, nós somos jornalistas independentes, né? Não temos carteira para dar carteirada, né? Somos cidadãos comuns, e mesmo assim o ministro reconheceu a importância do nosso trabalho, nos recebeu, nos dedicou bastante tempo a nos ouvir e a falar também. Então, muito obrigado por essa disposição do ministro Sidônio Palmeira, e nós realmente esperamos que daqui para frente, não por conta da nossa visita, mas que daqui para frente, porque é o que precisa acontecer, a comunicação do governo tome um outro rumo. Já vem tomando algumas diferenças, a gente já tem percebido diferenças na comunicação, diferenças muito importantes, e a gente espera que essas diferenças continuem aparecendo cada vez mais, para que a verdade se restabeleça de uma vez por todas. É isso, eu queria fazer esse relato para deixar tudo muito transparente, muito claro para você. Nós não queremos grana do governo, não vamos receber dinheiro do governo, não receberemos absolutamente nenhum tipo de incentivo financeiro, material, nada. Não estamos lá, fomos lá do nosso bolso, fomos lá do dinheiro que você que é membro do canal contribui, você que faz Pix contribui, com essa grana que a gente se deslocou até Brasília, grana do bolso, para poder estar lá, fazer a nossa parte da nossa contribuição para que a verdade seja restabelecida. E não temos interesse em absolutamente nenhum tipo de ajuda financeira ou qualquer outro tipo de ajuda material do governo Lula, tá bom? É isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu agradeço demais a sua companhia, a sua participação, seu engajamento. Não esquece de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal. Só metade das pessoas que assistem aos vídeos são inscritas, a metade é inscrita, Ricardo, olha a concordância, mas enfim, é um absurdo, só metade ser inscrita. Então se inscreve no canal aí, e ó, não esquece também do link aqui para você tentar a renda extra, tá?
acho que isso pode ajudar muito a sua vida a melhorar também, a você ganhar uma graninha a mais. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia e a justiça do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Tchau.